Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos explicar um pouco o funcionamento das sociedades offshore, os benefícios da sua utilização e as possibilidades de uso que essas entidades elas oferecem para investidores ao redor do mundo. Hoje estima-se que quase 8% da riqueza mundial esteja investida e alocada através de sociedades offshore, que são sociedades que estão sediadas em países que têm tratados de tributação ou regramentos tributários que beneficiam as pessoas que não são residentes fiscais naqueles países, ou seja, os investidores internacionais. Naturalmente, há uma guerra fiscal em trânsito no mundo, tentando atrair capital de indivíduos milionários dos seus países nativos para seus domicílios. Muitos países, inclusive, rechaçam e censuram a atividade das sociedades offshore, justamente porque se prejudicam com essa saída de recursos que ocorre dos seus países nativos. É muito importante a gente distinguir estratégias de elisão fiscal, que é o planejamento tributário através de ferramentas lícitas, objetivando a redução da carga tributária, da evasão fiscal, que é a atividade ilícita e ilegal com fins de não recolhimento tributário, de não entregar o crescimento patrimonial ou os ganhos de capital à tributação devida. A evasão fiscal, ela é um crime e, naturalmente, você deve evitar a todo custo qualquer tipo de crime que envolva o âmbito tributário, inclusive. Já o planejamento fiscal, a elisão fiscal, ela é totalmente lícita e as sociedades offshore elas são um excelente veículo para este tipo de planejamento, porque, como eu disse antes, são países que tratam os investidores e o capital não residente de uma forma privilegiada em relação à tributação. Usualmente, esses países eles estão sediados em ilhas de colonização, inclusive britânica, que gozam da common law, que é uma forma de legislação, inclusive diferente da legislação romana, que é a legislação vigente hoje no Brasil, muito mais clara, muito mais segura, menos arbitrária do que o que nós temos aqui, o que é inclusive um dos pontos que costuma atrair o capital milionário para estes países. É uma legislação clara e inclusive protetora no sentido de proteger o detentor do capital, o detentor do patrimônio. Outros benefícios que também a gente pode discorrer aqui a respeito das sociedades offshore estão relacionados às questões sucessórias, seja para transferir patrimônio de forma mais adequada ao desejo do patriarca ou da matriarca, seja a própria facilidade sucessória de se fazer estruturas de testamento, inclusive estruturas de joint tenancy, que são coparticipações, são copropriedades da mesma cota, o que permite que um pai, que uma mãe consiga organizar junto com a sua família uma estrutura sucessória muito tranquila e muito fluida. Essas ilhas, elas costumam inclusive tributar zero ao investidor não residente em relação a ganho de capital, em relação a dividendo, o que permite que, com uma estrutura societária, com uma legislação muito bem montada e protecionista em relação ao dono do capital, uma estrutura sucessória que acomoda muito bem todos os objetivos aí de herança e de testamento dos detentores do patrimônio. E uma estrutura tributária que permite esse tipo de facilidade, essas estruturas elas são largamente utilizadas, não apenas por indivíduos, mas por grandes empresas. Recentemente nós vimos alguns vazamentos, inclusive de dados, que envolviam nomes como Microsoft, Google, Coca-Cola, Nike, além de muitos famosos utilizarem de estruturas de offshore, desde presidentes, o presidente da Ucrânia, da Arábia Saudita, de outros países, como jogadores de futebol, Lionel Messi, uma série de cases, já vieram à tona recentemente, agora a Shakira, uma série de cineastas. Houve um vazamento, inclusive, de dados, de um escritório de contabilidade chamado Mossack, no Panamá, que foi conhecido como Panama Papers. Inclusive, muitos famosos tiveram seus nomes revelados, que naturalmente aconteceu por conta de um vazamento de dados, não foi nada recorrente, formal, o que é um dos outros benefícios também que as sociedades offshore oferecem aos seus proprietários, Muitos desses países oferecem um nível de proteção e sigilo de dados em relação aos proprietários que interessa muito quem prefere ter o seu patrimônio em crescimento com um nível de descrição maior. Então, há muito preconceito em relação aos offshores, muito mito é dito, infelizmente, práticas ilícitas também podem gozar do uso das sociedades offshore. Então, eventualmente, você encontra esse tipo de sociedade envolvida em casos de lavagem de dinheiro, de sonegação fiscal, crimes de colarinho branco em geral, o que não tem nenhuma ligação com a estrutura da sociedade em si. A origem do dinheiro que está alocado na sociedade é que é lícito ou ilícito. A sociedade, o veículo, a entidade offshore, ela é totalmente lícita, é bem regulada, protecionista em relação ao capital, em vários aspectos, societários, sucessórios, tributários. E sim, eu recomendo que você perca este preconceito, entenda dessas sociedades, verifique se elas fazem sentido para a sua estrutura de planejamento societário global, porque elas tendem a ser um veículo
contou com uma série de benefícios para o capital. É claro que os governos, eles vão sempre tentar, principalmente o governo de países com apetite arrecadatório muito elevado, eles vão sempre tentar falar mal e rechaçar e não ter relações e sobretaxar, inclusive, esse tipo de sociedade. Contudo, é um caminho sem volta, no meu entendimento. Muitos países que não são considerados países offshore, são considerados países onshore, como Suíça, Mônaco, Liechtenstein, Malta, que também tem um processo de tributação privilegiada, já abandonaram esse discurso de lutar contra estes países que estão atraindo o capital do mundo todo para eles e estão tratando de criarem também regras que beneficiem o capital, que beneficiem o topo de pirâmide, que é sim naturalmente um segmento mais esclarecido, com uma capacidade de contratação de serviços técnicos mais qualificados e que naturalmente vai sempre buscar de forma lícita a melhor acomodação para o seu capital. Então, perde os mitos em relação às sociedades offshore, estuda aí as principais jurisdições que certamente você vai conseguir aí ter no seu planejamento societário internacional. É uma super ferramenta aí de sucessão, planejamento societário, proteção jurídica inclusive e redução de carga tributária total, se for feito sempre com um planejador financeiro qualificado, que tenha conhecimentos técnicos, que tenha relacionamento, que tenha contatos, para que você tenha sempre com provedores qualificados e com o seu capital sempre amparado aí em um ambiente com governança, com solidez, para que você não entre em nenhuma aventura, tá bom? Espero que esse vídeo tenha servido aí para esclarecer um pouco mais dos principais pontos que a gente observa dentro das sociedades offshore e que possa ter esclarecido eventuais dúvidas em relação a esse tipo de entidade. Até a próxima.